Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje nós vamos finalizar a persistência de dados do nosso repositório de cliente. Porém, para que a gente possa fazer isso, eu fiz alguns ajustes na nossa aplicação. Na nossa classe de endereço, eu acrescentei o atributo ID endereço. Acrescentei ele também no construtor, porém colocando a interrogação na frente do tipo inteiro, indicando que eu posso receber um ID do tipo inteiro ou um ID nulo, caso ele seja um endereço ainda não criado. Criei também um atributo chamado ID cliente, que é para poder representar o relacionamento que existe entre o endereço e o cliente. Coloquei aqui também ele no método construtor. No nosso repositório de clientes nós não temos mudanças. Nesse repositório cliente nós não temos mudanças nenhuma. No PDL repositório cliente nós temos várias mudanças, mas antes, na nossa classe pessoa, eu criei também os métodos getters e setters para poder manipular o nosso endereço. Então, trabalhei com o método getter e setter também na nossa classe pessoa, porque ao modificar na classe pessoa, cliente e funcionário vão herdar. Agora, especificamente, a implementação do nosso repositório cliente foi feita da seguinte forma. Eu tirei o máximo possível de users que não estavam sendo utilizados, coloquei aqui o use do DataTime Immutable. O método todos os clientes está nos retornando um array que mostra dados de um select na tabela cliente. E depois esses dados são hidratados. No nosso banco de dados, na aula anterior, eu indiquei para que vocês colocassem na tabela cliente e na tabela funcionário um ID de endereço. Mas na verdade, para ficar mais organizada a nossa implementação, o correto é a gente fazer o relacionamento direto dentro da nossa tabela de endereço. Então o que eu fiz em cliente foi ir lá na estrutura de cliente e eu excluí o ID de endereço cliente. O mesmo eu fiz lá em funcionário. Então aqui na nossa tabela endereço eu tenho o ID de endereço, o F, cidade, nome logradouro, número, bairro, CEP e eu tenho ID cliente, que vai ser basicamente um dado do tipo inteiro, mas também podendo receber nulo caso o endereço seja criado e não tenha sido repassado o ID correto do cliente. Os dados vão ser hidratados. Essa hidratação eu também fiz modificações. Aqui na hidratação de dados do cliente, até essa parte a gente não tem grandes modificações. Agora é importante vocês prestarem atenção no seguinte detalhe. Para a gente poder criar um novo cliente, a gente precisa ter um endereço. Então eu posso passar por enquanto o endereço vazio, tá? Então sem o ID, sem os dados específicos, sem informar o ID do cliente. E depois esse endereço aqui vai ser preenchido por um método chamado preenche endereço, que recebe como parâmetro o meu cliente. Daí esse método, eu vou segurar o Ctrl, clicar nele, ele foi implementado aqui embaixo. Eu vou fazer um select da tabela endereço, onde o ID endereço foi igual ao ID do cliente especificamente. Então faço aqui o bind do ID, faço o fetch all e uso aqui o for each para fazer a exibição do nosso array associativo. Aqui eu não preciso dar retorno nesse método, porque esse método vai ser usado para escrever essa estrutura, basicamente aqui, que é a lista de endereços, que é correspondente ao nosso cliente, lá no nosso método de consulta do cliente. Então, depois que a gente exibir todos os clientes que passaram por esse método hidratar lista cliente, a gente vai ter a exibição deles lá correta na tela. Porém, tem um detalhe. O cliente ele tem uma informação muito importante que é o endereço. E como existe um relacionamento entre cliente e o endereço, então o correto, ao invés de eu ter um método muito genérico que vai me exibir todos os clientes sem o endereço, eu preciso ter um método que me mostre os clientes que têm o endereço cadastrado. Então aqui nós temos o método todos clientes com endereço. Esse método ele é um pouco complicado, mas basicamente o que eu faço é um select na tabela cliente e eu faço um join, que é uma união da minha tabela endereço, onde o ID do endereço for igual ao ID do cliente. E daí eu faço aqui a execução da minha query, utilizo o fetch all, crio um array vazio chamado lista cliente, que é o que vai armazenar de fato o dado que tem a informação dos dados do meu cliente com o endereço dele. Uso um for each para poder iterar, para poder ver se existe um ID informado, se aquele cliente existe mesmo. Se ele não existir, eu vou criar esse novo cliente e crio o endereço. Daí eu faço
a configuração desse meu endereço e retorno a minha lista de clientes. Nesse ponto aqui, a minha lista cliente basicamente tem o cliente com o endereço cadastrado. Então é importantíssimo que a gente observe como está funcionando isso aqui. Então lá no nosso programa eu tenho o endereço 1, tenho o endereço 2, endereço 3, endereço 4, todos eles sem ID, ou seja, estão com ID nulo e sem uma referência indicando para quem é cada um desses endereços, que seria esse último parâmetro aqui. Então se eu não informo o último parâmetro, então significa que esse endereço ainda não foi criado, ele não está relacionado a nenhum cliente. E também eu tenho outros clientes aqui, clientes 2, 3 e 4, para poder trabalhar, e tenho também aqui um cliente genérico já com ID especificado. Então eu já salvei um cliente. Então lá no nosso programa, se a gente executar, ele já aparece aqui o cliente Maria Maia. Agora vamos ver como funciona o nosso repositório de clientes. Para efeito de exibição, os dados estão nulos. No nosso programa, vamos fazer o seguinte. Caso a gente queira criar um novo cliente, eu já tenho aqui alguns clientes que eu coloquei, ó, cliente 2, cliente 3, 4, aí um cliente genérico já passando um ID. O cliente 2, ele não tem um ID, ou seja, a gente vai ter que criar ele, e ele tem aqui todos os dados dele com endereço. Para poder salvar novos clientes, através do nosso repositório clientes, a gente evoca o método chamado salvar, passando o cliente que a gente quer inserir. Feito isso, salvei, vou lá no meu código, vou atualizar, apareceu aqui um novo cliente. Não está aparecendo o endereço. Vamos lá no nosso código, lembrem-se, para poder aparecer o endereço não é o método todos os clientes, é o método todos os clientes com endereço. Então descomentei aqui a linha, nós vamos ter numa variável chamada resultado, a execução aqui do nosso método todos clientes com endereço, e depois a gente usa um for each para poder iterar e fazer a escrita dele em tela. Se a gente atualizar, observem agora que a gente tem 3 vezes, sim, 3 vezes, porque a gente mandou criar o cliente aqui de novo. Então eu vou só comentar essa linha para a gente não ficar criando várias vezes o cliente 2. Se a gente olhar no nosso banco de dados, na tabela clientes, fizer um select, nós temos lá, está repetido aqui os dados porque a gente fez duplicado, mas a gente pode deletar essa linha com o botão direito, mandar aplicar, aplicar, finish. No endereço a mesma coisa, se a gente fizer um select, vai aparecer aqui para a gente o endereço. Então como eu fiz o delete da linha 3, o endereço que estava relacionado a ele foi apagado. Então nós temos aqui já os clientes com os seus endereços definidos de acordo com o nosso código. Eu vou criar para efeito de exemplo o cliente 3 e o cliente 4 também, passando os endereços deles. Vou salvar, vamos executar. Observem agora que nós temos 4 clientes, todos eles com seus respectivos endereços. Se a gente olhar na base de dados, fizer o select, aparecem agora 4 clientes e aparecem aqui para a gente 4 endereços também. Então nosso repositório de clientes ele é um pouco complexo. Eu vou deixar um link para os códigos na descrição e depois vocês vão analisar passo a passo, porque principalmente essa parte do método de hidratação das listas de dados, ela é um pouquinho complexa. A gente trabalha com arrays, faz a definição, associação, e como a gente está trabalhando com uma tabela associativa de endereço, a gente tem aqui um pouquinho mais de trabalho para poder fazer a exibição desses dados, uma vez que a gente tem que instanciar novos objetos do tipo cliente, passar endereço, passar data, passar tudo formatado. Tive que criar um método chamado preencher endereço para poder fazer um select na minha tabela endereço de acordo com o ID específico do cliente. Então tem todo aqui o código, não tem nada de muito misterioso não. A grande diferença é que a gente cria um novo endereço a partir do momento que a gente cadastra um novo cliente. Então quando a gente vai criar um novo cliente, observem que após a gente fazer o insert do cliente, a gente já vai ter o ID dele aqui, aí sim a gente pode criar um endereço. A gente só pode criar um endereço para um cliente se a gente souber o ID dele. Se a gente não souber, fica bem complicado da gente passar esse endereço para ele. Então, o nosso repositório de clientes já foi criado. Nós já vimos o método salvar, já vimos o método de exibir. Eu vou só comentar as linhas de criação, porque a gente não vai criar de novo. Mas nós podemos ver o método, por exemplo, para apagar, que é o delete. Só que o método delete ele vai funcionar se a gente passar
um objeto do tipo cliente que tenha um ID. Então, independentemente dos dados que estão aqui, eles só tem que estar dentro do formato de um dado cliente. Se, olha, nós temos aqui o ID 1, 2, 4 e 5. Vamos supor que eu queira apagar o usuário que tem o ID 5. Então, eu passo um cliente que tenha o ID 5. Por mais que os dados aqui do lado não sejam os exatos lá do cliente 5, o que importa para a gente aqui é só o ID. Então, chamo meu repositório de cliente, evoco meu método delete e passo o cliente que eu quero apagar. O que importa é o ID. Fez isso, vou salvar, vou lá no meu navegador, vou atualizar. O último cliente aqui tem que sumir. A mesma coisa aqui, ó. Se eu for na minha tabela clientes e der uma atualizada aqui no meu select, eu não tenho mais um ID 5. E se eu for lá em endereço e atualizar, eu não tenho mais um endereço que é correspondente ao cliente que tem o ID 5. Então, o método deletar também está funcionando perfeitamente. Vou só comentar aqui para a gente não continuar deletando. E nós temos o método de update, que seria para atualizar cliente. Só que a gente tem dois métodos, um que atualiza o cliente e um que atualiza o endereço. O método de update cliente, ele tem como finalidade somente você modificar o nome, a data de nascimento ou a renda, não o endereço em si. E o método, tá, você precisa passar aqui como parâmetro um cliente que tenha um ID, você tem que ter o ID correto para você passar o nome, a nova data de nascimento e a nova renda. Já no caso do endereço, caso você precise atualizar, você precisa passar um novo objeto de endereço. Deixa eu só comentar essa linha aqui por enquanto. Você precisa passar um objeto de endereço. É importante que você passe o número do ID do endereço que você quer atualizar. Para atualizar, você precisa chamar o método atualiza endereço. Passando o endereço a ser atualizado, é importante que você passe aqui o ID, tá, do endereço, você tem que saber o ID do endereço, e você passa um objeto do tipo cliente. Tá? Só que nós não vamos fazer esses tipos de alteração, não há necessidade. Nós temos agora o nosso repositório de clientes completo. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar nos conceitos de PHP orientado a objetos e vamos ver como trabalhar com o repositório de funcionários. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!